Queridos irmãos e queridas irmãs que estão aqui no santuário e queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando a Santa Missa pelas redes sociais e também pela rádio difusora. Neste domingo, no mês das vocações, nós percebemos que Deus, através da sua palavra, vem falar com todos nós sem distinção, lembrando da nossa missão, da nossa vocação aqui na terra. A mesma coisa que ele disse para o profeta na primeira leitura: você tem um caminho longo a percorrer, então levanta-te, acorda, come, bebe, porque o caminho é longo. Ele vem dizer para todos nós neste momento: o seu tempo neste mundo ainda é longo. Esse longo de Deus é diferente do calendário que a gente tem, mas é intenso em cada dia para que a gente possa cumprir a nossa missão. Por que será que Elias, na primeira leitura, escolheu dormir e não ficar acordado naquele momento, cumprindo a sua missão? Porque ele estava cansado, ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, que tinha a idolatria a vários deuses, portanto, querendo colocar na cabeça do seu povo. E o profeta estava ali falando do único e verdadeiro Deus, que nós acreditamos. E ela perseguia, ela queria matar aquele homem para ficar livre dele. Vai chegando um momento que ele se cansa, então ele vai dormir, parece que fugindo daquela situação. E Deus coloca diante dele pão e água, para que ele possa acordar, comer e prosseguir a sua missão e não parar, porque a missão dada a ele era de Deus e ele precisava cumprir o seu papel, a sua tarefa, a sua missão neste mundo. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Quantas vezes a gente fica meio cansado, desiludido, acredito que a palavra certa seria esta nesse momento. Muitas vezes a gente fica desiludido. O pior é quando a gente se desilude da vida. Eu não quero mais viver. Outras vezes a gente corre o risco, pelos problemas que enfrenta, de desiludir da família, do nosso trabalho, pelas lutas que nós enfrentamos, em qualquer situação, por uma doença que chega, uma contrariedade que nós enfrentamos. Deus nesta manhã vem dizer para nós que estamos reunidos participando da Santa Missa: nada de fugir, coma, beba, a sua missão é longa e deve ser frutuosa. Por isso que aquele que segue Deus, ele precisa ter fé e possuir a coragem. A fé traz a experiência belíssima da coragem. E quando você é corajoso, significa que você está manifestando um dos sinais da sua fé. E assim o profeta se levantou e continuou a sua missão. E assim também nós devemos ser. Não podemos parar por qualquer pedra, não, ou por muitas pedras que surgem. A vida com a missão que Deus nos dá é muito mais intensa, muito mais abençoada, muito mais fortalecida, porque quem nos fortalece no cumprimento da missão é o próprio Deus. Não esqueçamos isso da primeira leitura. Ele é aquele que nos dá o alimento material para sustentar o nosso corpo e nos dá o alimento da fé para sustentar a nossa alma,
e nos fortalecer em cada dia. Por isso que Jesus no Evangelho vem dizer: eu sou o pão da vida. Nem todos compreendiam o que significava isso. Nós conhecemos a sua família. Como ele pode dizer que é o pão do céu, que traz a vida eterna? Mas Jesus diz: nem todos vão acreditar, mas aqueles que acreditam, continuem experimentando desse pão que sou eu, ele diz, para sustentar e alimentar a sua vida. Queridos irmãos e queridas irmãs que estão aqui no santuário, e queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando pela radiodifusora e também pelas redes sociais ligadas ao nosso santuário, uma coisa é certa: quando a gente está desanimado, se nós, no meio daquela confusão que a nossa cabeça criou, ou existe mesmo pelos problemas que estamos enfrentando, se nós paramos um pouco e entramos na oração, caímos dentro do coração de Deus, porque a oração nos leva dentro do coração de Deus, nós vamos tendo força para poder resolver, enfrentar corajosamente os problemas de cada dia. Não esqueçam disso não. Uma pessoa que reza é forte. Uma pessoa que reza tem a graça de Deus junto de si. Todos nós temos a graça de Deus, mas a pessoa, quando reza, ela sente Deus dentro de si. Ela agarra Deus, ela se fortalece nele, ela experimenta a graça dele, sustentando, animando e encorajando a sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa segurança e sempre buscar a Eucaristia, sempre participar da missa, sempre comungar, sempre ter a possibilidade de receber Jesus dentro da nossa vida de cada dia. E quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos nele, quando nós enfrentamos a vida, os obstáculos que surgem, com a fé, com a coragem, nós vamos conseguindo fazer aquilo que o apóstolo falou na segunda leitura: retirar aquilo que não serve dentro de nós e ter aquilo que é de Deus, ser imitadores de Deus. Olha como que nós devemos viver: imitar Deus. O que significa imitar? Significa colocar no seu dia a dia os princípios, os valores de Deus. Muitas pessoas dizem assim: o mundo modernizou, aquilo que era válido ontem não é válido mais hoje. Aquilo que é de Deus, ontem e hoje e amanhã, sempre tem sua validade. Eu não vou trocar Deus, colocá-lo de lado e deixar que as coisas do mundo vivam fortes dentro de mim. Eu enfrento tudo que o mundo tem com Deus, Deus me sustentando. Isso que é o mais importante. Essa é a graça que a gente precisa. Deus não muda, como o ar que a gente precisa todos os dias para respirar, como a vida que Ele nos dá, a família que nós temos, por quem estamos de modo particular rezando nesta semana, a nossa missão, a nossa vocação aqui na terra. Não troquem as coisas de Deus, não queiram mudar aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é sagrado, é santo, e é Deus que fortalece, é Deus que ilumina, é Deus que conduz. Então que nós possamos, meus irmãos, ter muita coragem, possuir sempre fé e multiplicar essa fé dentro da nossa vida. Depois da comunhão, eu quero rezar, homenageando os pais que estão aqui no santuário
e todos os pais que estão nos acompanhando. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,